coisa que ele bota lá naquela questão era economia de arquipélago. Gente, isso aí é fundamental. Fundamental pensar. Economia de arquipélago é a mesma coisa, anote aí, como se fosse a ideia de economia desarticulada. Desarticulada. Por que desarticulada, Marcelo? Essa economia desarticulada, que você repare nesse mapa, ele mostra ferrovias no Brasil. Ferrovias no Brasil. Você repara que no mapa, as ferrovias, com raríssimas exceções, vão da riqueza até o porto. Era um desenvolvimento de dentro para fora. Então por que você não tinha praticamente integração entre as regiões? Então por isso que eles chamam de economia de arquipélago, porque é uma economia desarticulada, pouco integrada. Não pode dizer nunca na prova que não tem integração nenhuma, mas é muito pouco integrada. Se você tem uma economia pouco integrada, como que você teria grandes fluxos populacionais? Eles eram menores que comparados com o que vai vir depois. Então repare que a economia de arquipélago é essa ideia. Repare que nessa ideia aqui, mostra um mapa da Europa, também no século XIX, já com as suas ferrovias. Repare o nível de integração. Repare o nível de integração que tem aqui. Você vê o que é um desenvolvimento para dentro, né? Comparado com essa ideia de desenvolvimento para fora. Então, quando você fala esse tipo de discussão, repara que você tem produção de café, algodão, pecuária, borracha. Num lugar produz uma coisa e manda para o mercado externo. Uma aluna minha, até numa aula, me perguntou exatamente isso. Marcelo, na realidade é uma relação direta entre a economia de arquipélago e o modelo primário exportador. Claro! Por quê? Porque você produzia aqui e era voltado para o mercado externo. Então por que a integração entre as regiões? Não havia, como eu diria, necessidade. E volto a afirmar, não é que não existia integração, mas ela era muito reduzida. Toma cuidado com isso. Repare, o modelo econômico primário exportador e a economia de arquipélago, a letra B parece muito gostosinha. Muito gostosa a letra B, como gabarito. Por quê? Porque isso aqui diminuía, ou melhor, dificultava os fluxos econômicos, os fluxos populacionais no Brasil até a primeira década do século XX. Então, para mim, a letra B é perfeita. Essa outra questão, ela caiu na prova da UERJ. E ela mostra uma continuação para a gente, de certa maneira. Porque olha quem aparece aqui, Vargas. A era Vargas aparece aqui. E exatamente o Brasil a partir de 1930. E eu sempre digo para os meus alunos, olha minha gente, guardar a data é complicado, mas fique muito de olho que o Brasil a partir dos anos 30 é a grande virada do modelo econômico brasileiro. A grande virada do desenvolvimento econômico do Brasil a partir de 30. E quando você fala em relação a esse movimento, desse modelo de desenvolvimento econômico, aqui inclusive está mostrando a siderurgia, está mostrando Vargas falando em relação da CLT, e a UERJ vem e pergunta, né? As gravuras acima ressaltam aspectos do programa oficial sobre prioridades políticas do primeiro período Vargas, principalmente no Estado Novo, que simbolizou o coroamento de um ideal de modernização. Repare, as características econômicas do período que podem ser identificadas como predominante nas duas gravuras e a ênfase na... Entendeu? Ele quer saber a ênfase na... Voltamos à resposta daqui a pouco. Repare, lembra que nós estamos fazendo aquela parada das etapas? Então estava 1500 a 1808, 1808 a 1930. Agora, repare que é 1930 a 56. A Revolução Industrial Brasileira. Muita gente considera que a partir de 30, por isso que eu estou te falando, a partir de Vargas, a constituição de um país propriamente dito. A partir de Vargas, você começa a perceber um processo de integração cada vez o quê? Maior. A ideia, né, de Brasil para valer, acho que a partir de Vargas fica fortalecida essa discussão, até pelo projeto de modernização econômica e industrial. Repare, a Revolução Industrial Brasileira. Você sabe que 30 a 45 foi Vargas aquele primeiro período, depois teve Dutra e depois teve Vargas, de 51 a 54, Vargas o retorno. Ele, na realidade, esse período aqui, uma galera até fala, tem uma interrupção aqui com Dutra, mas uma galera gosta de falar da era Vargas, do papel dele em relação a isso. É mais lembrado nas provas desta maneira, né? Mas quando eu falo sobre isso, e quando eu falo sobre essa questão de Getúlio Vargas, é importante lembrar uma coisa. O que deu a mudança do período do modelo primário exportador? A crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. A crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial vão provocar essa mudança. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, uma vez deu uma declaração dizendo que, na realidade,
o Brasil acabou se industrializando em função de duas coisas negativas que rolavam no mundo. A crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. Isso deu um impacto na economia do café e isso acabou provocando também a possibilidade da substituição de importações se intensificar, aquilo que eu te comentei da Primeira Guerra Mundial. Então esses dois fatores foram fundamentais. Crise do café, e isso vai provocar inclusive uma crise política com a possibilidade de ascensão de Vargas ao poder, e a questão em relação da Segunda Guerra Mundial. Olha o que Vargas fez. A primeira questão, substituição de importações. A ideia é em incrementar esse processo. Não começou com ele, tu percebeu pelo que eu falei na aula antes, mas ele vai intensificar esse processo de substituir aquilo que a gente importava. E lembra que os produtos estão caros. Lembra que o mundo está em crise. Outra questão é o Estado como agente da industrialização. Pelo amor de Deus, coloca no coração. Começa aí no Brasil uma nova política econômica clara, que é o quê? O fato de que o Estado é um agente que vai possibilitar o desenvolvimento industrial do Brasil. Ele vai ter uma participação efetiva no processo econômico. Efetiva no processo econômico. Aqui, a obra da criação da CSN. A Companhia Siderúrgica Nacional. Indústria de base. Já te deu uma ideia da relação do gabarito daquela questão, né? Indústria de base. O Estado vai dar as bases do processo do desenvolvimento industrial. O Estado vai ser o agente condutor do processo de industrialização do Brasil a partir daquele momento. Guarde aí no teu coração, de Vargas até Collor, o intervencionismo estatal é uma marca do desenvolvimento econômico brasileiro. E eu botaria por último a questão do nacionalismo econômico. Sim, é mais para o segundo governo do Vargas, que é aquela posição mais nacionalista de cuidado, não é impedir o capital internacional, é valorizar o capital nacional. Como, por exemplo, com a questão em relação da criação da Petrobras em 1953. Essa é uma foto típica de Vargas com a mão suja de petróleo. Isso dá uma demonstração em relação desse nacionalismo. Aliás, eu diria que a Petrobras é um exemplo perfeito sobre o nacionalismo varguista. Então, me parece que é fácil visualizar que a indústria de base, né, a característica econômica do período que pode ser identificada como predominante nas gravuras é a ênfase na indústria de base. Não é rede de transporte, agricultura de exportação, produção de combustíveis, mas fundamentalmente a indústria de base, por isso a gostosinha é a letra A, tá certo? Evidentemente que nós encerramos a primeira parte da nossa aula e lembre-se, né, na próxima sexta tem a segunda parte do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. Deixo para vocês um recado, olha, se você não é livre para ser você mesmo na questão mais importante de todas as atividades, a expressão do amor, então a vida em si mesma perde seu sentido. Obrigado pela presença, um beijo.